Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um Estudando com o Professor Tigman. Uma meta-análise que é o seguinte, ó, vale a pena ficar comigo. Vamos falar sobre prevenção de lesão em esportes de contato, futebol, handebol e outros aí. Até que ponto o treinamento de força ajuda a prevenir ou não as lesões esportivas e articulares? Qual é que será que é melhor? Quer saber? Vem comigo então. Olha só, vou trazer a minha tela aqui para ti. Tá aqui, ó, uma revisão sistemática com meta-análise publicada agora em 2025, um grupo chinês, estudo muito bem organizado, muito bem desenhado, muito legal. Olha só, lesão esportiva atrapalha rendimento, atrapalha a vida, atrapalha a carreira do atleta, é prejuízo para o clube, é problema sério. E a gente fala de lesão já faz um tempo. Dei uma pesquisada aqui na minha planilha de artigos. Aliás, você sabia que eu tenho uma planilha com todos os artigos disponível para você? Sempre está aqui na descrição. Entra lá, tu acha qualquer material que tu quiser, usa a palavra-chave lá que tu vai achar. Tem muita coisa sobre lesão, então se tu gosta do assunto, vai lá que tu vai achar muita coisa legal. E o treinamento de força, a gente sabe que é uma das estratégias que se usa na perspectiva, né? Para poder prevenir, né? Então nós temos muito estudo de prevenção envolvendo o treinamento de força. Agora a pergunta é, né, qual é que é o mais eficaz, né? Será que é melhor fazer um treinamento de força isolado ou será que é melhor usar outros componentes junto? Equilíbrio, mobilidade, e essa é a ideia desse artigo. Comparar os efeitos do treinamento de força de componente único, só força, e multicomponente, na prevenção de diferentes tipos de lesões em esportes de contato. Acho que isso é a grande sacada. Vamos lá. Como é que foi feito? Um estudo com meta-análise, base de dados as que a gente conhece tradicionalmente, estudos publicados até agosto de 24, apenas ensaios clínicos randomizados, isso já estreita bastante as possibilidades, não é qualquer estudo. Atletas amadores e profissionais que treinavam pelo menos 3 vezes ou mais por semana, tendo treinamento de força dentro do seu contexto de treinamento de intervenção. Ou a força isolada ou a força associada a outros tipos de treinamento. E, para verificar o desfecho final, a taxa ou o número de lesões esportivas durante o período estudado, ok? Não foram incluídos estudos que não eram randomizados, que não estavam claros na sua intervenção e os dados de lesão mal explicados. Então, esses estudos estavam fora. Chegaram a 16 estudos com 7.500 atletas, uma amostra muito considerável, de 16 a 47 anos, a grande maioria homens. O componente único, então, era só força isolada, fazendo exercícios específicos para alguns grupos musculares, a nórdica, os adutores, os rotadores externos, vários grupos musculares, vários tipos de exercício, mas de forma isolada para a força. E o multicomponente, como eu falei, força com equilíbrio, força com pliometria, propriocepção e outros tipos de intervenções que não eram unicamente a força. Estudos que duraram de 10 a 46 semanas, né? Normalmente esse trabalho era feito previamente à sessão principal, né? Antes do aquecimento. Os atletas tiveram uma adesão, uma participação nesse treinamento com mais de 70%. As lesões principais, tornozelo, joelho, ombro, isquiotibiais e virilha. E vários tipos de lesão, né? Contusão, abrasão, fratura, lesão articular e ligamentar, enfim, várias lesões que foram analisadas. E os esportes incluídos foram o futebol, com a grande maioria, 10 estudos, 3 estudos com handebol, 1 de beisebol, 1 de floorball e 1 de basquete, ok? Vamos lá. Qualidade dos estudos. Os estudos tiveram uma qualidade de boa a moderada, né? Você pode olhar aqui, as bolinhas vermelhas são quando existe um viés, quando existe um problema metodológico, amarelo é quando é mais ou menos e o verde é quando é bom. E aqui nós temos os 16 estudos, normalmente problemas com limitação no cegamento de quem avalia e a própria amostra. Autorrelato é um problema quando se estuda lesão, não foi diagnosticado precisamente por um fisioterapeuta ou um médico. Dados padronizados de volume, carga, né, mal explicado, então cria um pouco de problema. Mas, de boa a moderada, dá para considerar que a boa parte dos estudos a gente pode considerar com um bom grau de evidência, ok? Então vamos lá, mais uma coisa aqui, deixa eu te contar. Agora, 19 e 20 de setembro, vai estar saindo meu curso online. As inscrições vão abrir em setembro, fica ligado, é agora, logo mais, está chegando. Prescrição de exercício físico para a saúde em academias. A galera que procura saúde tem que estar bem orientada. Então, assim, eu vou montar um curso para você, profissional de educação física, você personal, você estudante de educação física.
Vem comigo, vai ser um curso legal, vai ser 6 horas de duração. Logo, logo eu te conto mais. Acompanha meu Instagram que tu vai estar sabendo. Gente, resultado que interessa, né? Olha lá, treinamento de força geral, todos os estudos juntos. O que nós temos em relação à lesão? Uma redução de 30% de risco. Atletas que fazem esse treinamento de força para prevenir as suas lesões têm 30% a menos de chance. Isso de forma significativa, isso é contundente. Resolve o problema? Não, não resolve. Bom seria ter 100% de chance de prevenir, mas é impossível e não existe. As lesões vão sempre ocorrer. À medida que elas não ocorram, os treinamentos vão aumentar a intensidade. Então, o 100% não existe, mas uma taxa de 30% é uma taxa bem considerável, mostrando que você pode ter bem menos chance de machucar do que aquele que não faz os treinamentos. Vamos ver como é que isso aqui está ainda separado. Na virilha, o que se constatou? O treinamento só de força isolada teve diminuição de 31%. Então, nesta lesão aqui, o treinamento unicamente de força foi mais efetivo que o multicomponente. O multicomponente não foi significativo, né? Você pode ver aqui nosso diamante aqui tocando a linha, na verdade, passando por cima da linha, mostrando que não foi efetivo. Enquanto que o treino aqui de componente simples foi efetivo com 31% de diminuição de chance de lesão. Lesão dos isquios tibiais, da mesma forma, 63% em favor ao treinamento de força isolado. Treinamento de força isolado funciona para as lesões de posteriores da coxa. E veja, nós temos a grande maioria de estudos aqui dos boleiros, do futebol. Então, você que é jogador de futebol, amador ou profissional, que não fortalece os seus músculos posteriores com o treinamento de força, saiba que você tem muito mais chance de se lesionar comparado a quem o faz, né? Quem o faz tem 63%. E olha que interessante, novamente o multicomponente não foi significativo na redução de lesão. Eu chamo a atenção aqui, né, gente, que essa meta-análise ainda, quando você divide os estudos, você percebe que são poucos estudos, né? Somente 2 estudos avaliaram posteriores, que foi multicomponente. Então, vamos devagar nas nossas conclusões, são conclusões de agora, nesta data. Pode ser que ano que vem a gente tenha 5, 10 estudos a mais e a gente tenha um contexto um pouco diferente. Ainda, no tornozelo, o que se encontrou? Olha que interessante. O treinamento multicomponente reduziu em 32%, o multi, enquanto que só o de força não resolveu. Ou seja, articular, multicomponente. Muscular, componente de força. Olha que legal, né? Isso se confirma depois aqui no joelho. Olha lá, 29% a menos de chance de lesionar o joelho quando você realiza um exercício, um treinamento preventivo de multicomponente. De novo, chamar a atenção que o componente simples teve apenas um único estudo, né? Então, sempre a comparação não é justa, mas o que é importante contar, nós temos 5 estudos mostrando que o treinamento de força associado com outras valências físicas previne em 29% a chance de se lesionar. E no ombro nós tivemos dados sem efeito consistente, também com poucos estudos, né? O ombro acabou nenhum modelo nem outro foi efetivo para prevenir a lesão. O que os autores estão discutindo com a gente, né, gente? Importância do treinamento de força. Cara, isso aí não tem o que fazer. Treinamento de força tem que estar presente hoje, seja ele na saúde, na performance, na prevenção, não tem o que fazer. Treinamento de força é indispensável para a saúde e quem não faz, sinto muito. Eu não gosto de fazer. Pois é, a tua chance de se lesionar aumenta, a tua chance de perder massa muscular aumenta, a tua chance de ter uma vida funcional pior aumenta. É uma decisão que a gente tem que tomar, né? Nem sempre a gente faz o que gosta, né? Às vezes a gente tem que fazer um pouco das coisas que não gosta também. Lesões musculares da virilha e dos posteriores foram mais responsivas a programas de força isolado, né? E os autores trazem que, pelo fato de ser músculos grandes, superficiais, com uma alta exigência excêntrica, o treinamento de força se mostrou mais efetivo. E, ao contrário, as lesões articulares, aqui no caso específico do joelho e tornozelo, mostrou uma melhor prevenção com os multicomponentes, né? Fazendo controle motor, equilíbrio, enfim, fazendo além da força, e é que é importante, além da força, você inserir outras atividades aí, outras capacidades físicas. E o ombro, de forma isolada, assim, né? A força isolada, nem o multicomponente foi suficiente, né?
possivelmente tem necessidade de incluir mais biomecânica, tu precisa de flexibilidade, controle neuromuscular. É uma articulação muito mais complexa que a lesão está associada a outros fatores que podem não ser somente força e multicomponente. Bem, uma mensagem importante que o artigo traz é o seguinte, gente. O efeito preventivo é específico do local e o tipo de lesão. Então, para tu ter um efeito, vai depender muito do local e do tipo. E aí você vai ter que fazer um treinamento específico para isso. Assim, treinamento de força reduz as lesões nos esportes de contato, importante. Handebol e futebol, os principais avaliados. O componente simples, somente força, foi mais eficaz nas prevenções musculares, isquiotibiais e virilhas de forma mais específica. O multicomponente foi mais eficaz nas articulares, joelho e tornozelo de forma mais específica. Ombro requer abordagens mais amplas, não é só força, não é só multicomponente nesta perspectiva, outras coisas devem ser pensadas. E programas de prevenção devem ser direcionados ao tipo do esporte e à região de risco. Isso aqui é importante, né, gente? Você tem que pegar e saber. Bem, vou contar uma historinha rápida para vocês, né? Fui nas férias do ano passado jogar um pádel com alguns amigos, né? E logo depois que eu saí do pádel, nunca tinha jogado, gostei do esporte, achei legal. Me chamou a atenção que eu senti uma tensão muito grande nos meus joelhos e eu fiquei muito preocupado numa possível ruptura de um ligamento cruzado pelas inúmeras rotações que se faz dentro do esporte. E uma das primeiras coisas que eu acabei fazendo quando eu saí daquela minha primeira noite, né? Me desculpe a minha maluquice enquanto pesquisador e praticante, foi procurar um artigo sobre o assunto. E ele virou um artigo aqui no canal, você que me acompanha deve ter visto, e se não acompanha eu vou botar a descrição aqui embaixo, e foi um sobre lesões no pádel, né? E onde é que são as regiões mais prevalentes e tudo mais. Eu vou deixar você assistir lá para poder concluir você mesmo, tá bom? Olha só, ainda é muito importante te avisar, tem muito material bom no canal do Professor Tigman. Olha só, essa livezinha aqui, ó, com o meu amigo William, foi um topzera. Exercício físico e ombro, muita coisa boa. E também eu tenho artigos, ó, tá aí, ó, lesões no pádel, tá aí. E ainda o protocolo FMS, que é um protocolo bastante usado na prevenção, bastante interessante, um protocolo aí pensando em prevenção de lesões. E eu quero dizer mais uma coisa importante. Se tu ainda não se convenceu, tu é um boleiro e não se convenceu, eu vou te indicar um cara, ó. Este cara aqui é um cara que sabe tudo de prevenção de lesão no futebol. Caíto Conra, está terminando o doutorado dele, é um cara que sabe da prática, fez um mestrado na área específica de futebol, sabe muito, está fazendo um trabalho maravilhoso na parte de prevenção de lesão. Então é o seguinte, ó, tu é boleiro e tu quer se prevenir, vem conversar com esse cara, procura ele no Instagram, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho diferenciado contigo. Tá bom? Valeu? Tamo junto? Deixa eu trazer minha tela aqui para ti. Era isso que eu tinha para te contar hoje. Espero que tu goste do artigo. Qualquer coisa me chama aí, tamo junto. Valeu, um abraço.